Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e eu já vou começar falando duas coisas. A primeira é que tá passando carro, mas o vídeo precisa ser gravado e isso, o que eu vou fazer? Então não se incomode, continue aqui comigo e vamos aprender um pouquinho, tá? A segunda coisa é que se você está aqui no meu canal por causa de arte, eu já digo pra você, fique. Teoria da arquitetura também envolve muita história da arte, acompanha essa evolução artística e humana. Você já provavelmente ouviu falar do homem vitruviano. Esse nome Vitrúvio, vitruviano, não é algo só estranho pra gente. Da onde que você lembra esse nome? Exatamente, do homem vitruviano, desenhado por Leonardo da Vinci em 1490. Mas não foi à toa não, né? Da Vinci se inspirou no terceiro livro do Tratado de Arquitetura de um homem chamado Vitrúvio, que falava das proporções do corpo humano. Portanto, a partir do Renascimento nós temos várias vertentes, várias teorias, vários tratados da arquitetura escritos a partir de Vitrúvio. Vitrúvio foi aí o nosso primeiro grande teórico que escreveu esses tratados de arquitetura no século I a.C., gente, graças a Deus, porque só assim nós temos material para entender como que foi o nosso passado, como que era o pensamento do homem e a evolução que nós temos até hoje. Esses 10 livros, vou citá-los, tá? Livro 1 é sobre os conhecimentos necessários para a formação do arquiteto. Livro 2, sobre os materiais da arte da construção. Livro 3 e 4, sobre os edifícios religiosos. 5, sobre os edifícios públicos. 6, sobre os edifícios privados. 7, sobre os acabamentos. 8, sobre hidráulica e distribuição de água. 9, sobre a gnomônica das edificações. E 10, sobre mecânica e o princípio das máquinas. O estudo da teoria na arquitetura é realmente muito importante, porque com isso a gente consegue entender a evolução do homem, a evolução construtiva. Muitas coisas mudam ao longo da história. E é muito importante nós entendermos a história para que nós possamos entender onde estamos hoje e talvez entender um pouco para onde estamos indo. Uma coisa muito importante que nós estudamos em Vitrúvio é a sua tríade, né? A tríade vitruviana. O que seria a tríade vitruviana que nós estudamos, que é tão necessária para que nós aprendamos o princípio básico da arquitetura? São 3 palavras bem estranhinhas para quem ouve da primeira vez, que é firmitas, utilitas e venustas. Firmitas representa a solidez, a estrutura, tá? Utilitas, a utilidade e venustas, a beleza. Vamos começar falando de utilitas. O que é utilitas? É utilidade. Antes de pensarmos em projetar um edifício ou no edifício em si, nós temos que pensar qual será a utilidade, porque cada edifício tem uma função. A casa tem a função de moradia, a igreja, né, um templo, contemplação, um ponto de encontro, né, uma escola, uma faculdade, tem outra função. Então, quando a gente fala em utilitas, a gente pensa na utilidade que tem o edifício que nós estamos inseridos. Ou seja, o espaço deve atender à função. Dentro de utilitas nós temos algumas subdivisões, que são a função simbólica, que simboliza essa primeira impressão visual que nós temos do edifício. Algum elemento que transmita simbolicamente a função do edifício. A função utilitária é essa forma que define qual é a função que vai ter dentro do edifício, e a psicológica, que é como esses espaços e formas influenciam no sentimento, na nossa percepção. Aí nós temos firmitas. Firmita significa solidez, rigidez, a estrutura, né? Mas não só isso, não se fala somente na sua estrutura em si. Não, isso não significa que firmitas é apenas uma forma de manter o edifício estável. Essa expressão arquitetônica acaba determinando a identidade do povo ao longo de sua época. Cada civilização desenvolve elementos distintos para compor firmitas. As subdivisões dentro de firmitas é a estrutura física, que é realmente aquela que de fato sustenta o edifício, e a estrutura perceptível, que é essa estrutura que nós vemos, que demonstra a intenção do arquiteto e que mostra diversas linguagens da arquitetura, né? Nós temos o próprio Niemeyer, que utiliza a estrutura como realmente um ponto forte de sensações. Realmente a estrutura não está lá apenas para segurar o edifício, manter ele em pé, mas também para impor, para você sentir o que ele significa. E venustas, por fim, venustas, que
significa a beleza. Mas quando a gente fala em beleza, nós entramos num ponto muito subjetivo. Se você quiser entender um pouco mais sobre essa apreciação do belo, por favor, clique aqui no card e veja o vídeo que eu fiz sobre estética, né? Entra uma questão filosófica, uma questão que depende muito do ponto de vista e, enfim, assista o vídeo. Em Venussas, esse conceito de beleza se preocupa muito com a forma. Trata de como a arquitetura pode mexer com os nossos sentidos, qual é a sensação que ela nos dá. A arquitetura tem uma silhueta, ela tem uma conexão com o entorno, ela tem uma intenção com você, com o usuário do ambiente. Nas subdivisões de Venussas, nós temos essa forma espacial, que são as paredes, o teto, os limites que são impostos, né, pela própria arquitetura, os limites do espaço. E a forma volumétrica, que é esse primeiro contato que nós temos com a arquitetura, com a sua forma, com a disposição dos seus blocos, de como ela funciona, com o seu entorno, e enfim. De modo geral, quando nós vemos a arquitetura como um todo, nós podemos perceber esses três elementos muito presentes. Uma utilidade, todo edifício tem uma utilidade, a solidez, a sua estrutura, né? A rigidez. Na nossa época, o que nós usamos de estrutura na nossa época? E o que nós podemos observar das estruturas das épocas passadas? Qual é a intenção? Existe uma intenção? Às vezes nós temos essa intenção de mostrar, às vezes temos a intenção de esconder. Faça esse exercício de percepção. E a beleza também é muito importante, né? Vemos no Oscar Niemeyer, que fez uma arquitetura inovadora, e nele nós podemos ver bem presentes esses três elementos. Nós podemos ver uma forma majestosa de união desses três elementos. Então, Oscar Niemeyer é o nosso exemplo principal, principalmente aqui no Brasil, da aplicação desses elementos. Você tem alguma observação? Então deixa aqui nos comentários. Outra pergunta que eu vou te fazer é: você acha que a arquitetura pode ser considerada como arte? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha te ajudado, você, aspirante à arquitetura. Não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que eles também possam entender esses conceitos muito simples, básicos, mas muito úteis e necessários para o entendimento da arquitetura. Um beijo e tchau!